Projeções do agronegócio para os próximos 10 anos. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, divulgou estimativas para os diferentes pilares do agronegócio brasileiro na próxima década, em comemoração, aos 160 anos da entidade. Segundo o levantamento Projeções do Agronegócio Brasil 2019-20 a 2029-30, a produção de grãos deverá crescer 27%, enquanto a de carnes terá uma média de crescimento acima de 16% no caso da carne bovina e máxima de 28% na carne de frango. Atualizado anualmente com base nas informações que abrangem o período de 1994 até maio deste ano, o estudo é realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e também pelo Departamento de Estatísticas da Universidade de Brasília, UNB. Como aponta o relatório, a agropecuária brasileira terá um cenário promissor para os próximos 10 anos, mesmo com a chegada do coronavírus que afetou o setor leiteiro, por exemplo. Entretanto, a pandemia não afetou a safra de grãos e a produção e distribuição de carne bovina, suína e de aves, ressaltou o coordenador-geral de Avaliação de Política da Informação do MAPA e também um dos coordenadores das projeções, o José Garcia Gasques. Nesta recente projeção, o Ministério da Agricultura visualiza que o Brasil vai saltar de 250,9 milhões de toneladas na safra 19-20 para 318,3 milhões de toneladas em 29-30, o que representará, então, um incremento de 27% à produção nacional. Cenário que continuará sendo alavancado pela produção de soja e milho. O coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, explica à jornalista Sabrina Craide os dados do estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2019-20, 2029-30, e ele começou falando dos principais números do agronegócio para os 10 anos seguintes. Vamos falar então sobre as projeções do agronegócio. É um trabalho que o Ministério já está fazendo já faz 11 anos, 10 a 11 anos, e é um trabalho que, o trabalho de projeções, ele tem que ser anualmente atualizado, porque a conjuntura muda, os números mudam, então ele tem que ser atualizado anualmente. Cada vez que nós fazemos esse trabalho, a gente fica mais impressionado com a agricultura brasileira, devido ao potencial que ela tem. Os principais números das projeções são de que nós devemos ter um aumento nos próximos 10 anos, um aumento substancial da produção de grãos e da produção de carnes. No caso dos grãos, por exemplo, nossa safra deve passar dos atuais 250 milhões de toneladas de grãos para 318 milhões. Isso numa estimativa relativamente até conservadora. A safra pode ser até um pouco maior do que 318 milhões. E como é que o Brasil vai conseguir atingir esses resultados? Nós vamos atingir esses resultados com produtividade. Produtividade é uma palavra importante porque é um indicador importante porque ele está ligado ao crescimento de longo prazo. Então os países precisam da produtividade para crescer no longo prazo. Então por isso que ela é tão importante. Agora, o que garante que a gente tenha aumento de produtividade nos próximos anos? Bom, uma vez que esse indicador é um indicador decisivo, nós temos que, o país tem que continuar investindo em pesquisa, através da Embrapa e de outras instituições que fazem pesquisa no Brasil. Isso é importante para garantir o crescimento da produtividade, porque isso é que vai dar condições para nós
de competirmos no mercado internacional. O Brasil passou a se abrir de uma forma mais arrojada para o mercado internacional com aumentos de produtividade. Então é um indicador bastante importante, uma variável bastante importante. E a infraestrutura também é necessária, porque se nós tivermos, por exemplo, em nível das fazendas, o nível local, se a gente tiver ganhos de produtividade, mas as condições de infraestrutura, se elas não forem boas, a gente perde, os agricultores perdem aqueles benefícios que eles têm com a produtividade, eles perdem, por exemplo, no deslocamento do produto para os aeroportos ou para os portos. Então, a infraestrutura é uma coisa decisiva também. Você falou em crescimento da produção com aumento da produtividade. Explica como vai ser a expansão da área destinada à agropecuária nos próximos 10 anos. Nós devemos ter expansão de área, por exemplo, na soja, que é a principal expansão. Devemos ter na cana-de-açúcar e no milho. Devemos ter um aumento adicional de área de próximo a 10 milhões de hectares aproximadamente. Agora, um país como o Brasil, ele fica numa situação, digamos assim, tranquila, porque é um país continental. Então, isso faz com que nós tenhamos possibilidades de expansão de área. Só que essa expansão de área, ela deve se dar, por exemplo, em lugares de pastagens naturais. Entrando em pastagens naturais, pode haver também algumas culturas que são menos interessantes, elas podem ser substituídas. E tem também uma grande possibilidade que temos de expandir a área através do sistema de plantio direto, que hoje é muito usado. Então você pega, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, os produtores de soja, milho, eles usam o sistema de plantio direto, o pessoal do algodão também. Então nós devemos ter uma possibilidade de expandir área também através do sistema de plantio direto. Vamos continuar esse assunto aí depois do intervalo, fique por aí. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? De acordo com o estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que traz as projeções do agronegócio entre o período de 2019-20 a 2029-30, as projeções também indicam tendência de redução de área de pastagem nos próximos anos. O estudo projeta ainda um crescimento da produtividade total dos fatores, chamado de PTF, de 2,93% ao ano até o ano 2030. Este valor é resultado da análise das tendências na redução de mão de obra ocupada, redução da área plantada devido aos ganhos de produtividade da terra e aumento do uso de capital. A área plantada de grãos vai aumentar 16,7% e a produção deve aumentar 27%. Isso significa que o crescimento vai se dar pelos ganhos de produtividade. Mesmo nas áreas de fronteira, a produtividade vai puxar o crescimento, não a área. Mesmo quando usamos um indicador mais completo para a produtividade, a taxa prevista é elevada, comentou Gasques. Quanto às carnes, a produção de carne de frango deve ter o maior crescimento no período frente à carne suína e bovina, chegando a 28,1%. A proteína avícola também deve liderar o ranking do consumo de carnes, avanço de 27,6% nessa próxima década. Entretanto,
No quesito exportações, a carne suína deve ficar em primeiro lugar ao longo do período analisado pela Secretaria de Política Agrícola do MAPA, crescendo 36,7%. Porém, a diferença de aumento nos embarques frente a outras proteínas é pequena, já que a expectativa é de que as vendas no exterior de carne de frango subam 34,3% na década e a bovina 32,7%. O coordenador José Garcia Gasques também falou sobre o contexto internacional e os principais produtos para a exportação. As chances que o Brasil vai ter nos próximos anos no comércio internacional são muito fortes, são muito boas. Tá? Nós fizemos os cálculos e, consultando também a literatura internacional, o Brasil vai ser um país muito expressivo no mercado internacional, principalmente com relação às carnes, com relação ao açúcar, ao café. Então a gente deve manter e aumentar, até mesmo aumentar a posição que nós já temos. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de produtos agrícolas, de alimentos, basicamente. Então nós devemos manter essa posição nos próximos anos. Então aquilo que se chama de share, que é uma participação internacional, vai aumentar nos próximos anos para os diferentes produtos que o país produz. Uma coisa que chama muita atenção é como o setor de frutas é importante. Acho que, pelos resultados que nós temos, as carnes e as frutas, além dos grãos, mas as carnes e as frutas têm uma grande chance no mercado internacional. O Brasil pode se tornar um importante produtor e exportador de frutas, pois a gente verifica pelos dados que nós produzimos bastante, mas nós exportamos poucas frutas ainda, comparando com outros países. Então, há uma grande possibilidade nas frutas, principalmente, por exemplo, frutas como o melão, a manga, o papaya. Então, acho que nós temos que olhar isso com bastante carinho. E quais são os estados ou regiões no Brasil que se destacam nesse estudo? O que nos chamou também a atenção ao fazer as projeções, como o Centro-Oeste, por exemplo, e alguns estados do Norte, como esses estados estão se tornando importantes na produção agrícola. Então, a gente vê que a produção agrícola no Brasil, ela está se deslocando fortemente para essas áreas. Já é no Centro-Oeste forte, mas vai se deslocar também para estados como Roraima, Pará, Tocantins, Rondônia. Então, essas regiões oferecem grandes possibilidades também para o Brasil, que são regiões que já têm também um rebanho bovino expressivo, tem lavouras também importantes. Você vê, por exemplo, em Rondônia, é muito importante na produção do café conilon. Então essas regiões já têm, essas regiões novas, elas já têm uma experiência grande na produção de carnes e na produção de grãos. Então esse é o resumo dos principais pontos do trabalho. Também as pessoas interessadas podem acessar o site, através do site do Ministério, e o trabalho pode ser encontrado lá. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã